Nós temos vencida a Semana Santa, nós temos o momento da Vigília Pascal. E nesse momento de Vigília Pascal, queremos colocar na renovação das nossas promessas batismais, na renovação da nossa fé, na luz do crucificado, tudo aquilo pelo que passamos, só que mais ainda, aquilo que Deus tem para nós. A vida do ressuscitado é sempre uma nova vida para cada um de nós. Eis porque Cristo, Ele é o ontem e o hoje, o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega de toda a nossa história. Por isso a Ele pertence o tempo, Ele é eterno. A Ele pertence a glória e o poder, porque dele são os séculos sem fim. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, em meio a tantas luzes resplandecente. E vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escutem, reboando de repente, o Aleluia cantado pelo povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós à morte se entregou. Para pagar do antigo documento, na cruz, todo o seu sangue derramou. Pois, eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou.
Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito, congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor. Ó Deus, quão estupenda caridade vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz, que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite, o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, o fogo novo. Não perde, ao dividir-se, o seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa essa noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como o Filho que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará, sol triunfal. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, vamos agora ouvir, no recolhimento desta noite, a palavra de Deus. Vejamos como ele salvou, outrora, o seu povo e, nestes últimos tempos, enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve
uma tarde e uma manhã. Sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriram como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos ele ergue o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra
na força deste salmo e desta primeira leitura que retoma toda a criação, que todos nós, em casa, celebrando esta vigília pascal, possamos ser libertos de toda peste, de toda fome, de toda guerra. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite, o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico, bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor, e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico.
Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus, e eu louvarei, Deus de meu Pai, e o honrarei. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do Faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como as pedras e as ondas os cobriram. O Senhor, o vosso braço, é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparaste para a vossa habitação. No santuário construído pelas vossas próprias mãos, o Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do Faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta nossa liturgia mais enxuta, temos aqui ainda a passagem para o Novo Testamento. A criação e a salvação histórica do povo de Deus agora abrem espaço para o momento de entoarmos nosso hino de louvor, reconhecendo a presença de Jesus na história atual da humanidade. Cristo ressuscitado entre nós. Cantemos. Nós nos louvamos.
Oremos. Peço que aqui vocês, auxiliares dessa celebração, repitam a oração e quem em casa nos acompanha também faça o mesmo. Ó Deus, que iluminais esta noite santa. Ó Deus, que iluminais esta noite santa. Com a glória da ressurreição do Senhor. Com a glória da ressurreição do Senhor. Despertai na vossa igreja o espírito filial. Despertai na vossa igreja o espírito filial. Para que inteiramente renovados. Vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa, contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta vigília pascal, temos a recordação de Deus agindo na história. Veja, um dos emblemas da nossa fé cristã é justamente este: Deus age na história da humanidade. Isso está desde a raiz da nossa fé judaico-cristã. Um Deus que muda os caminhos do seu povo, visando o melhor para o seu povo. E no caso do Êxodo, por exemplo, visando a libertação. Quando passamos para o Novo Testamento, então nós temos já na carta aos Romanos a reflexão teológica de Paulo, tendo em vista a vitória do Cristo. Cristo que, vitorioso, vence a morte e, ao mesmo tempo, estabelece que todos aqueles que renascem por Ele, renascem no batismo por Ele, também vencem a morte. Vencer a morte aqui tem o sentido de abandonar o pecado. Vencer a morte na carta aos Romanos também tinha um sentido de serem todos eles solidários. Vale lembrar que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, havia uma divisão entre ricos e pobres, mais ainda, entre cristãos judeus e cristãos não judeus. E era preciso que eles se aceitassem. Portanto, pecado na carta aos Romanos era tudo que dividia. Mas batismo, Jesus ressuscitado, na carta aos Romanos, é tudo que o unifica. Então, para nós, esse elemento teológico é fundamental. Se nós nos reconhecemos
Então, renovados pelo batismo, nós devemos abandonar tudo que nos divide, buscar a unidade entre nós. E como começa, ou como se processa essa unidade? A unidade acontece no anúncio. A unidade entre nós acontece quando nós anunciamos Cristo, como está no Evangelho, sem medo. Anunciar Jesus sem medo. Medo de quê? Veja, talvez essa noite seja uma noite profética para nós. Talvez aqui tenhamos muitos medos. Celebrando neste sábado santo, talvez tenhamos muitos medos. Nos dias que se passaram, muita gente ficou doente. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente teve que mudar muita coisa. Muita gente perdeu até algumas certezas. Mas é preciso anunciar um Cristo sem medo. Então, nesta noite santa, em que o nosso batismo será renovado, que nós possamos renovar as nossas forças, e sejam quais forem os percalços, os problemas que enfrentamos até aqui, que a força do Cristo ressuscitado nos alimente para irmos adiante. É o que aconteceu com aquelas mulheres. Vendo Jesus, ou melhor, vendo primeiro o anjo, elas tiveram esse primeiro anúncio. Jesus não está morto, ele vive. Vão anunciar aos outros. E tiveram ainda uma dupla graça. A graça maior, encontraram o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele mesmo, anunciando-lhes estar vivo, mostrando-lhes que estava vivo. Então, que nós possamos anunciar um Cristo vivo, que nos une na oração, que nos tem conservado protegidos no amor e que vai continuar caminhando conosco. O Cristo ressuscitado já está no meio de nós. Nesta noite santa, nós vamos renovar as nossas promessas batismais. Os nossos acólitos vão acender a sua vela daqui a pouquinho. Calma. Vão acender a sua vela daqui a pouquinho. Aqui no Círio Pascal. Nós vamos cantar um pouquinho também, porque eu quero que aí na sua casa, no lar de vocês, caso as velas não estejam acesas, elas sejam acesas agora. Um círio pascal, uma vela da casa, não importa. Aquele toquinho de vela que está guardado na gaveta. Agora é o momento de acender ao menos uma vela para a casa toda. Então, os meninos que representam aqui com suas velas todo o nosso povo de Deus, farão isso na liturgia. Façam isso em casa. Anjos do Senhor, que vem sobre a terra, inunda-me o ser, permanece em nós. A luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda-me o ser, permanece em nós. Meus irmãos e irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras.
e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Eu vou fazer a nossa renovação em forma de pergunta. São 3 perguntas fundamentais. A resposta deve afirmar o que cada um crê. É individual. Que cada um possa responder: creio. Portanto, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Passamos agora à liturgia eucarística. Podemos aqui já apagar as velas individuais e vamos cantar. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja, por vossa graça, penhor da eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesta noite santa em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, Pedro e Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, e de modo muito especial, eu quero rezar esta oração em comunhão com todos aqueles adultos, crianças e jovens que seriam batizados nesta noite santa. Mas, por virtude do que conhecemos, não foi possível. Não desistam do batismo. Pelo contrário, serão muito bem acolhidos nesta e em todas as comunidades que frequentem, mas persistam na busca do batismo. O batismo que nos salva, o batismo que nos une numa só igreja. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a festa com o pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Faça, meu irmão e minha irmã, sua comunhão espiritual, na certeza de que em breve estaremos juntos novamente ao redor dos nossos altares. O corpo de Cristo.
Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iniciamos o Tríduo Pascal na Quinta-feira Santa. Aqui estamos celebrando a Vigília Pascal, ontem a Paixão do Senhor, e amanhã concluiremos este Tríduo Pascal com a missa dominical, missa de Páscoa, celebrada às 9 da manhã e também às 19 horas, para aqueles aí que desejarem. Não é? Então, que nós possamos ainda continuar unidos em oração e amanhã fecharmos este Tríduo Pascal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz. E o Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.